Olá, bom dia, ouvintes. Está começando mais um Empreendendo com Elas e hoje nós temos sim uma convidada muito especial, a Elis Domingues, só que ela estará conosco a partir das 11. Então, nesse momento aqui do primeiro bloco, será eu e a Amanda aqui conversando muito sobre o empreendedorismo feminino e também sobre muitas coisas como o cuidado com a mulher e também falar sobre mulher. Temos aí a questão que ainda estamos no mês da mulher. Mês, não que para nós não é só no dia 8, mas sim o ano todo, mas também o mês de março se continua todo o mês aí, o mês da mulher. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jô. Bom dia a todas as nossas ouvintes. É isso mesmo. Aqui no programa Empreendendo com Elas, vamos comemorar o Dia da Mulher o mês inteiro, né, Jô? E é muito bom, né, Amanda, quando a gente consegue passar muito carinho e uma admiração assim às mulheres que estão conosco. Então, no mês nosso aqui, a gente fala muito com mulheres, para mulheres. E aí tem ali um brindezinho para elas, que tem algumas parceiras aí que nos ajudou nesse mês aí para poder dar um mimo para elas. Então, é muito bacana isso. E vamos falar um pouco. Convido também, né, as nossas ouvintes a nos acompanharem lá no nosso Instagram. Isso @programa Empreendendo com Elas, que hoje vamos até postar lá um vídeo mostrando os mimos que a Josiane preparou para entregar para cada mulher, cada convidada que vier aqui conversar com a gente durante todo este mês de março. Isso mesmo. E, Amanda, a gente gosta muito de falar com mulheres empreendedoras, empresárias, mas a gente também tem que lembrar que nós temos muitas mulheres que estão saindo também, que estão como CLT. Nós temos muitas diretoras, muitas empresárias, temos também mulheres ali que trabalham para o governo ou que já trabalhou para o governo. Então, a gente fica muito feliz em ter essas mulheres conosco sempre. E aqui no programa, a gente diz assim, quando uma mulher não consegue estar em um horário e ela só vai conseguir estar no outro, não tem problema, porque nós temos que entender e respeitar o processo daquela mulher. Muitas vezes ela acabou saindo de uma reunião, está a vir para a rádio, então tem todo um cuidado, um zelo, que a gente sabe que ser mulher é ser muitas mulheres em uma única só. E é aquilo que você fala sempre, né, Jô? Sobre mulheres apoiando mulheres. Exatamente. Então, isso que você faz também é uma forma de apoiar, de compreender. Sim. Né? Até se acontece algum imprevisto, algum atraso, você sempre está ali, está tudo bem, deu tudo certo. Porque se a gente não conseguir ter essa consideração e esse respeito, do que adianta a gente querer falar com mulheres e para mulheres, estar com mulheres? Então, a gente também tem que ter esse lado, né, que muitas vezes pode acontecer conosco. Sim. E ninguém está livre de acontecer que fure um pneu, que a criança pequena tem que sair do colégio mais cedo por conta de uma febre. Então, são situações que acontecem. Às vezes você vai para uma consulta médica, acha que daria tempo e acaba não dando. Então, são situações que hoje a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que saber também respeitar ali e falar, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E é assim que a coisa flui. E ontem, Jô, você estava em uma live com a Simone Leal, sim, né, conversando muito sobre empreendedorismo, sobre mulheres, sobre o mês da mulher. Exatamente. Se você puder também trazer um pouco de como foi essa conversa entre vocês ontem à noite. Foi uma live muito gostosa. A Simone Leal é uma grande amiga e uma parceira que está conosco também. Fui presenteada com esse momento no grupo delas, né? Com mulheres, ser a embaixadora do Conecta Mais, então eu estou muito feliz. E ontem ela queria conhecer um pouco mais de quem era a Josiane Mota e a embaixadora dessas mulheres. Foi uma conversa muito gostosa.
muito agradável. E nós falamos muito, uma coisa que me tocou muito, que ela acabou falando de quem seria as mulheres referência para mim dentro do empreendedorismo. E eu acabei falando que nessa posição que eu estou hoje, todas as mulheres que estão comigo e que passam pela Rádio Paraná Oficial são as mulheres com quem eu me identifico muito, com quem eu sou muito feliz em conhecê-la, cada história de cada uma. Então, já tenho essas mulheres, mas também tem algumas mulheres que são muito referência no Brasil. Então, a gente não pode deixar de falar dessas mulheres que são referência no Brasil e que para nós também são aí, faz a diferença. Então, eu citei algumas mulheres, como Giovanna Antonelli, que é uma mulher incrível, que dentro de todo o trabalho dela, ela acreditou muito nela. Ela acreditou muito nela. Então, assim, mulheres, se você tem alguém que às vezes está em dúvida, não tem problema. Você tem que acreditar em você. Porque se você acreditar em você, tudo pode acontecer. E foi o que aconteceu com a Giovanna, né? Que ficou ali passando vários dias ligando para a emissora de TV no orelhão para conseguir uma vaga de atriz, num papel, numa novela. Eu não sabia dessa história dela. E inclusive eles falavam assim que ela não servia para aquele papel. Nossa. Porque ela era muito magrinha, muito isso, muito aquilo, e que para ela não serviria aquele papel. E ela continuou ligando, até que um dia eles falaram, tá bom, então venha. Surgiu uma oportunidade de você ser a menina lá que fica mais tempo sentada sem falar. Sim. E ela foi. E dali... Só o apoio ali, né? E dali ela falou, eu vou estar aí. E ela foi, Amanda, e hoje ela se tornou uma potência, né? Dentro dali, da emissora, fazendo várias novelas, fazendo vários papéis importantíssimos. E quando todo mundo achou que para ela estaria tranquilo, ela lançou uma rede de salões. Então, hoje ela também tem de estética, na verdade. De estética. A rede dela é de estética. E ela lançou essa rede de estética e está aí como empreendedora, fazendo... E agora está palestrando também. Muito, muito. Foi dali que eu conheci a história dela, porque eu fui numa palestra que ela veio pelo Sebrae, na Positivo, e agora essa mulher está aí como palestrante incrível, falando mais ainda com as nossas mulheres. Lembrando que nós estamos ao vivo no nosso Instagram, programa Empreendendo com Elas, e já estamos recebendo aqui uma mensagem da nossa amiga e parceira Dani Bassetti, que mandou bom dia, maravilhosas. Que live foi aquela de ontem, hein? Bom dia, minha maravilhosa, minha amiga. Dani, você sabe que eu tenho um carinho imenso por você. E tenha um excelente dia. E eu acho que hoje a gente vai se ver à tarde, né? Sim. Hoje à tarde a gente vai se ver. Então, obrigada. E a live realmente foi muito gostosa, foi muito boa. Fiquei muito feliz com ali o andar da live. Muitas mulheres entraram, também conversaram conosco. E foi muito gostoso. Jo, vamos trazer aqui algumas notícias, né, que saíram aqui recentemente, que saíram de ontem para hoje. E tem uma notícia aqui, Jo, que me tocou bastante, que diz que 9 em cada 10 agressões contra a mulher foram presenciadas por alguém. Nós já tínhamos conversado sobre esse assunto aqui no programa, mas nós não tínhamos um número, não tínhamos esse dado. Mas nós havíamos conversado que pedimos, né, para que os homens, quando tivesse presenciado alguma situação em que a mulher estava ali sofrendo algum risco, correndo algum risco, que essa pessoa pudesse ali interromper, que pudesse ali se envolver mesmo e defender aquela mulher. E agora saiu esse número de que realmente tem pessoas que presenciam a mulher sendo agredida e não fazem nada. Porque se existe alguém ali no ambiente, na casa, na festa, ali na sala,
e presencia, essa pessoa pode impedir a agressão. Sim, com certeza. Porque a agressão, ela começa ali com já alterar a voz, já coloca a mulher contra a parede. Então, quem está vendo já consegue identificar que aquele homem vai agir com violência para cima daquela mulher. Então, seria possível evitar essa agressão, mas ainda existem pessoas que estão vendo. Na notícia que diz que é o equivalente a 91,8% dessas agressões foram testemunhadas por outra pessoa. A maioria, 86,7%, pertencente ao círculo social ou à família da vítima. Então, o que é pior ainda, né? De 91,8%, 86,7% é alguém da própria família. Ou um amigo ou uma amiga que está ali presenciando aquela situação e não tem coragem de impedir que essa violência aconteça. É muito triste, né? A gente também não pode lembrar também que o mês de março temos ali o mês da mulher, que foi dia 8, e também continuamos comemorando, mas também é o Março Lilás, né? Que também fala muito sobre a conscientização aí em relação a esse tipo de violência contra a mulher. E no domingo, Amanda, foi comemorada aí uma conquista da legislação pela proteção das mulheres, a lei do feminicídio, que a 13.104 de 2015 completa uma década neste domingo. Então, a lei inclui o feminicídio entre as modalidades de homicídio qualificado, permitindo que os casos sejam identificados e contabilizados corretamente. Antes, as mortes das mulheres de violência de gêneros ficavam invisibilizados nas estatísticas. Os números são alarmantes. Segundo o Laboratório de Estudos do Feminicídio da UEL, só em 2024 foram 1.859 feminicídios consumados no Brasil. Além disso, ocorreram mais de 3.000 tentativas, totalizando 4.145 casos de feminicídios consumados e tentados. Esses números mostram que a violência contra a mulher segue sendo uma triste realidade. Precisamos continuar vigilantes, fortalecendo políticas públicas e cobrando justiça e proteção às vidas. Então, gente, é sobre isso. É não se calar e ter que denunciar. Então, isso é uma situação que, veja só, você acabou de trazer uma situação onde muitas pessoas veem e não fazem nada. E eu acabo de trazer aqui também esses números alarmantes contra as nossas mulheres. Inclusive, a Dani Bassetti até comentou aqui na nossa live, não é somente olhar, é praticarmos a sororidade, não somente entre mulheres, mas dentro da nossa família. Sim, sim, importantíssimo, Dani, que você traz. E você é uma que sempre está aqui no programa com nós, uma mulher que sempre está conosco. E sempre falamos muito sobre isso, nunca deixamos de falar, porque nós precisamos ajudar nossas mulheres. E muitas vezes elas estão ali presas em situações de relacionamentos que elas não conseguem ver isso e acham que é o cuidado. Você mesmo sempre traz muito isso para nós e nós nunca vamos nos cansar jamais de falar, já vamos desistir dessa causa que é tão importante, que é sim falar sobre o feminicídio, sobre os abusos e sim cuidar das nossas mulheres, das nossas meninas que infelizmente estão perdendo a vida por questão assim de não aceitarem um não, de não aceitarem algo que não está bom para eles. Então isso é muito triste, nós termos que ficar cada vez, ter que falar nesse assunto todos os dias e ainda mais sendo o mês da mulher. Mas nós, como estamos aqui à frente, nós temos que estar falando, Amanda, nós não podemos deixar de não falar.
Sim, e aqui ainda traz um número também, Jô, importante, que fala que, em relação ao perfil de quem estava presente no momento das agressões. Os pesquisadores constataram que 47,3% eram amigos ou conhecidos das vítimas, como nós falamos aqui, 27% eram filhos e 12,4% tinham outro grau de parentesco. As evidências também sugerem que as crianças que testemunham esse tipo de violência doméstica têm uma maior probabilidade de serem afetadas pela violência na vida adulta, seja como vítimas ou até como agressoras. Sim, com então, certeza. olha o que pode causar na vida dessa criança que presencia ali o pai agredir a sua própria mãe, a mãe, que é ali quem cuida dessa criança, né? Sim. Que é quem a criança tem aquele primeiro amor ali da infância. Então, o quanto isso pode ser prejudicial na vida da criança. Eu até participei de uma roda de conversa e nós falamos exatamente sobre isso, sobre a criança que apanha na infância e a criança que vê o pai batendo ou no outro irmão ou até na mãe. O que causa isso na criança? E tinha uma psicóloga na roda de conversa e ela comentou que essa criança ela pode se tornar violenta com outras pessoas. Sim. E até passar a também agredir mulheres, porque ela cresceu ali vendo violência, ela cresceu entendendo que para ela melhorar ou para corrigir o erro dela, ela precisa apanhar. Sim. Então, para ela corrigir o erro de alguém, ela precisa ali agredir. Então, a sociedade está montando ali crianças que vão se tornar violentas no futuro e que podem se tornar adultos agressores também. Seja numa briga de trânsito, a gente vê muito que isso acontece. Uma briga de trânsito, o homem entende ali que ele precisa agredir o outro porque bateu no seu carro, não sabem mais sentar e conversar e entrar ali em um consenso para resolver. Sim. Sim. Então, a violência na infância, ela vem causando tudo isso e pode causar situações até maiores do que a gente viu aqui. E não só eles crescerem um adolescente, ali, um adulto, também, Amanda, como eles podem também ir para o alcoolismo, pode ir realmente para outras... né, ter outros vícios, não ficar somente na questão de ser um adulto agressor, um adolescente agressor, mas sim também ir para o alcoolismo, começar a usar outros tipos de droga. Por quê? Porque é onde ele começou a beber, parece que ele vai fugir daquele problema, né? Aquela situação que ele está vivendo ali em casa, ali, vendo todas essas questões com a mãe e não conseguir ajudar porque o pai é muito violento, ou então acaba indo embora, abandonando, deixa de estudar. Então, são várias coisas que, infelizmente, acontece com essa família, né? Sim, e a Dani também está trazendo mais uma informação aqui para gente. Todo ciclo violento gera trauma nas crianças e irá prejudicar a fase adulta. E a Dani, nós sabemos que tem muita propriedade para falar sobre isso. Sim. Né? Ela é mentora, então tanto já mentorou famílias ali, como agora está mentoreando ali mulheres, então ela tem propriedade para falar, porque ela escuta ali a trajetória dessa mulher e como foi a infância dela. Sim. Então ela consegue identificar ali o que causou todos os traumas que essa mulher tem hoje. E por isso ela está dizendo aqui sobre esse ciclo violento que gera o trauma ali na criança e prejudica na fase adulta. Sim. Então, vê quantas mulheres a Dani não já deve ter conversado e identificado que os traumas que essa mulher tem hoje foi algo que aconteceu ali na infância, foi uma situação que ela presenciou na infância. Exatamente. E aí entra as dificuldades dessa mulher se desenvolver. O medo, a vergonha,
dentro ali do seu empreendedorismo, ela não consegue dar sequência em muitas coisas. Por quê? Porque ela está presa em todas essas situações que ela viveu, que ela vive. E, infelizmente, a gente tem que se unir. Nós, mulheres, temos que nos apoiar, realmente estarmos juntas, lado a lado, conversar com os governantes, com as nossas mulheres aí, que são as nossas vereadoras, que nos representam, para que a gente possa cada vez mais levantar, sim, aí uma bandeira mesmo contra o feminicídio e dizer que chega, né? Chega das nossas mulheres, as nossas meninas estarem aí morrendo por conta simplesmente do fato de ser mulher. Sim. E ainda falando sobre essa questão da violência, né, vamos trazer aqui uma notícia que saiu recentemente também sobre o programa Mulher Segura, que ele vai ser ampliado agora para os 399 municípios do Paraná em 2025. Foi assinado nessa segunda-feira o decreto 9.135 de 2025 pelo governador, que institucionaliza o programa Mulher Segura. A iniciativa traz uma série de ações voltadas ao combate do feminicídio e da violência doméstica e será expandida para os 399 municípios do Paraná. Em 2024, as operações do programa foram realizadas em 20 cidades. Então, olha aí o quanto vai expandir, né? De 20 cidades, agora vai para os 399 municípios. Esse programa Mulher Segura, Josi, ele promove a capacitação de agentes públicos para atender a ocorrência de violência contra a mulher e também realiza ações para conscientizar os homens. Importantíssimo. Os homens e também as mulheres, buscando a redução desses casos. Então, essas medidas, né, preventivas vão ser realizadas agora, em 2025, com a ampliação do programa aí para os 399 municípios do Ceará. Então, do Paraná. Do Paraná. Ceará é a minha terrinha, do Paraná. E interessante, Jô, a gente entender... A gente vê essa abordagem que vai ser feita também com os homens. Importantíssimo. É importante também essas iniciativas Sim. atenderem ali os homens para conscientizar, né, sobre isso. É algo que a gente pensa, né, nossa, isso não precisava ser falado, né? Mas é importante que essas ações também sejam voltadas ali para os homens, para ver se ajuda também a que eles tenham ali a consciência, até daquilo que nós falamos no começo do programa e que falamos em vários outros também, para ver se esse homem consegue proteger tanto a sua mulher, quanto as suas filhas, quanto também uma outra mulher que ele veja que está ali correndo perigo. Né? A gente sabe que os homens são muito amigos, mas nesse momento eles não devem se ajudar, mas ele deve sim defender a mulher. Sim. Então, se ele vê que um homem está fazendo isso, que está cometendo ali, ou prestes a cometer uma violência contra a mulher, que esse homem tenha a consciência de ir lá e ajudar. Às vezes, Amanda, eu até ia falar isso para você. Muitas vezes é melhor que ele não precisa ir, porque a gente não sabe como o outro homem vai. E já teve casos de o homem defender e ser esfaqueado, saírem mesmo de fatos. Então, o que eu faria? E é o que eu, Josiane, faço. Eu já ligo para a polícia. Então, eu pego o telefone e ligo, digo, olha, Sim. Está acontecendo uma situação aqui agora de um casal que está brigando e o marido está muito alterado. Por quê? Porque isso também cuida de quem está querendo proteger. Sim. Porque se nós pegarmos e formos ali, pode ser que aquela pessoa que está ali agredindo, ela está fora de si. Ela fica mais agressiva e de repente ela pode pegar uma faca, ela pode estar armado e vir a matar. Então, assim, o que nós temos que fazer? Ligar para a polícia. Sim. Hoje você ligou e você falou, na hora eles chegam. Isso aconteceu porque eu já liguei para minha vizinha. Quando eu vi que ele iria, de fato, porque enquanto eles estavam ali discutindo, foi uma situação. Quando eu vi que ele iria agredir ela,
E eu falei para ele, não seja louco de fazer isso. E eu peguei o telefone e eu liguei para a polícia. Então, e fiquei aguardando do lado de fora do portão a polícia chegar. Sim. Então, é isso que tem que ser feito, sabe? É Sim. realmente ligar, porque, como eu falei, se eu vou, ou alguém próximo, ou um outro homem vá falar, pode ser que isso aconteça. E, infelizmente, a gente sabe que já aconteceu de pessoas que realmente acabaram sendo mortas, esfaqueadas, por tentar ajudar ali uma mulher e acabou, tipo, uma situação muito ruim. Então, é isso que a gente tem que fazer. É ligar. Sim. Liga e fala o que está acontecendo, passa a localização, o endereço e a polícia chega. Sim, importante, Jô, você esclarecer esse tema, né? Até porque as mulheres, naquele momento ali, elas não têm condição. Elas não têm condições, elas não sabem nem aonde elas estão, gente. Não tem condição. E muitas delas também acontecem de elas não terem coragem de denunciar, né? Como nessa matéria que nós trouxemos, aqui também fala sobre isso, que muitas das mulheres, quase metade das vítimas, 47,4%, decidiu não denunciar o caso, nem procurar ajuda de instituições ou de pessoas próximas. Então, é muito difícil para a mulher conseguir ter a coragem de denunciar. Sim. Então, alguém que está vendo de fora pode fazer isso por essa mulher, porque muitas vezes ela não tem coragem ou tem vergonha muito que medo. As outras pessoas vejam, ou tem medo de não ser resolvido, Sim. de ela denunciar e o marido descobrir que ela denunciou e ela acabar ali sofrendo mais ainda, Sim. sozinha em casa, né? Porque a polícia não vai ficar ali por muito tempo. Não. Né? Então, essa mulher continua sempre ali correndo risco, né? Que é algo que a gente também conversa muito aqui no programa. Quantos riscos a mulher corre todos os dias? Sim, muito, né? muito. Quantas situações ela passa todos os dias e dentro e fora de casa. Sim. Então, a mulher muitas vezes, não em todos os casos, mas em muitos, não tem ali, não se sente protegida na maior parte do seu dia. Exatamente. E elas saberem que elas têm uma rede de apoio também, né, Amanda? Eu acho que é importante elas também conversarem com alguma amiga. Sempre tem alguma amiga que pode sim falar para ela procurar um profissional, procurar um grupo para poder conversar, para poder falar, para poder saber o que ela pode fazer e a gente tentar ajudar. Então, também para as nossas mulheres que não se sintam aí sozinha. Realmente vocês procurem aí uma rede de apoio, conversar, trocar uma ideia, como a gente sempre fala, ajudar vocês com o empreendedorismo de vocês, quem quer empreender, como empreender. Então, tem aí o Sebrae que dá muitas possibilidades para as mulheres. Então, também não ficar ali sozinha, né? É difícil, não é fácil. Não adianta falar assim, mas vocês estão aí, é fácil, é muito fácil falar. Não. Já tive casos na família que passaram por todo esse processo, então não é fácil mesmo, a gente sabe disso. Então, procurem ajuda, que é o mais importante. Sim, Jô, vamos trazer aqui outra notícia, uma exposição que destaca a luta de mulheres paranaenses por direitos, igualdade e reconhecimento, que se chama Raízes Paranaenses, a Conquista do Feminino. Esse é o tema da exposição, que foi aberta nessa última segunda-feira, dia 10, no Espaço Cultural da Assembleia Legislativa. O evento, que faz parte das celebrações do Dia Internacional da Mulher, é uma iniciativa da deputada Márcia Ursulac. Com curadoria e conteúdo do Arquivo Público do Estado do Paraná, a mostra traz à tona e para reconhecimento do público a história de mulheres que fizeram a história do Paraná, que foram predecessoras em várias áreas, como a primeira deputada estadual, a primeira mulher que abriu as escolas para as meninas, a primeira médica do Paraná, a primeira mulher desembargadora e muitas outras histórias de mulheres
que abriram caminhos aqui no estado do Paraná. Que lindo isso. Então, é uma notícia muito bonita, né? Bonito mesmo. Dessa exposição que mostra aí a conquista, né, do feminino, a conquista de mulheres, e que está ali aberta ao público na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E muito importante a gente trazer essa visibilidade importantíssimo isso para mulheres que foram ali, que tomaram iniciativas, que realmente abriram caminhos, aqui como a matéria fala, né? E é importante a gente valorizar a história dessas mulheres isso. que são aqui, né, do Paraná. Que são do Paraná, e você veja só, né? Mulheres que não tiveram medo, né? Sim. Se arriscaram, foram atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, e sim, não se deixaram por menos aí, e realmente fez que nem a Giovanna Antonelli ali. Sim. Não desistiu e foi. A gente teve a vereadora Indiara Barbosa, que não está aqui conosco, ela está na Alemanha fazendo um curso, e eu tenho acompanhado ela nas redes sociais, onde ela mostrou tudo. Até, inclusive, eu falei para ela que no retorno dela, a gente precisa fazer um café com algumas mulheres para ela contar como foi essa experiência. E veja bem, a vereadora também, quando foi para querer ser, né, uma vereadora, uma candidata, ela não ganhou na primeira. E ela tentou, e aí sim ela conseguiu, e hoje ela está aí, né? Daí foi. Então, olha que bacana, que legal, né? Sim, ela também entrou para a história, Entrou para a história. Muitas vezes aqui em Curitiba. Foi a vereadora mais votada na primeira. Mais votada. Foi ela também que ficou grávida. Sim, ela que ficou grávida. Precisou fazer mudanças ali na Câmara por causa dela. Por causa dela, porque ela foi a primeira vereadora que ficou grávida. Que ficou grávida, sim. Então, ela realmente ali entrou para a história. Entrou para a história também. Várias também. vezes, e nós pudemos ali presenciar, né? Estar perto de uma mulher como essa. Exatamente isso. Amanda, a gente vai para um breve intervalo, porque nós já estamos aqui com a nossa convidada no estúdio, então a gente vai recebê-la e já voltamos. Olá, ouvintes! Voltamos para o nosso segundo bloco e já estamos aqui no estúdio com essa mulher maravilhosa que está aqui conosco hoje, que vamos conversar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida e tudo o que ela já conquistou. Elis Domingues, consultora em gestão e gente, bacharel em Direito, especialista em políticas públicas e desenvolvimento social e com vasta experiência em gestão e empreendedorismo. Bom dia, Elis, seja bem-vinda. Bom dia, Josiane, muito obrigada, satisfação imensa estar aqui, agradeço muito. Eu também que agradeço você de estar aqui conosco. E, Elis, eu já queria que você falasse um pouquinho para as nossas mulheres aqui que estão sempre conosco, nos ouvindo, nossos ouvintes. Eu já falei um pouco do teu currículo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória de vida para que nossos ouvintes, nossas mulheres conheçam Elis. Bem, a minha vida, diferente de algumas mulheres que têm tragédias, que têm sofrimento, eu tenho que começar dizendo que a minha vida é só de gratidão. Oh, maravilha, que coisa boa. Né? Eu agradeço a oportunidade que a vida me deu. Sou uma jovem avó e casei com meu esposo quando tinha só 17 anos. Pensa aí, Ju. Então, eu sou precoce, né? Hoje, com 53 anos, né? Uma pessoa de meia idade, porque estimo uma ainda... mulher linda, 50 mais. Estimo ainda viver, quem sabe, 20, 30, 50 anos. Isso não sabemos, mesmo. Né? E numa condição hoje de mudança de carreira desde 2020. Então, falando lá um pouquinho, né? Casada muito jovem, ainda somos casados com o meu esposo, faremos 36 anos de casado em julho. Então, um casamento, né, para a nossa geração,
longevo, né? Sim. E a carreira profissional também, estudo, né? Você falou da minha experiência, então isso a gente vai agregando experiência de vida, estudo acadêmico, né? E eu tive a oportunidade, e eu gosto de dizer que hoje eu não estou aposentada, eu sou semi-aposentada, porque em 2020, depois de 30 anos, né, de trabalho prestado, né, de funcionária, que fui do sistema FEComércio, eu resolvi fazer uma ruptura de carreira lá, né? Então, em 2020 essa ruptura aconteceu e mal sabia eu que todo mundo ia parar também naquele ano, né? 2020. Sim. Então veio aí a pandemia e aí um momento também de reflexão, muitas mudanças. Depois a gente sofreu várias formas aí de pensar na vida. E eu também tive essa oportunidade. Depois disso, fiz ainda algumas atividades vinculadas ao governo do Estado. Fui da Secretaria de Segurança Pública. Mas em 2022, aí que definitivamente mudei de lado. Não, de lado não. Fiz uma ruptura de carreira mesmo e defini agora como uma mulher política. Uau! E que transição de carreiras, né, Eli? Exatamente, porque até então a gente sempre fala, né? Eu nunca fui envolvida com política. Não, mentira. Ainda mais a mulher, né? A mulher é uma mulher, o ser humano é um ser político. Concordo plenamente. Então, durante essa trajetória toda e mesmo depois de 2020, como consultora, que hoje ainda permaneço, né, como consultora autônoma, a gente é político a todo momento. A gente é político na família, a gente é político no trabalho, a gente é político no nosso dia a dia. Mas não era partidário. Então, aí que está a diferença, né? Então, quando eu vi o mundo transformado, o mundo de ponta cabeça, e eu, né, naquela condição de poder olhar e ter esse tempo de qualidade, eu resolvi, então, ingressar aí na política partidária. Correto. Então, o que te motivou a atuar tanto na área social quanto na política? Acho que a motivação é a mesma, né? Porque socialmente eu já estava envolvida por causa da minha condição, que eu fui gestora da área social do Sesc Paraná. Então, a oportunidade de conhecer a realidade do Paraná, a realidade do cidadão, isso veio também transformando a Elis quanto pessoa, né? Certo. E depois, quando nós tivemos aí todo esse transtorno, toda essa tragédia que foi a pandemia, uma reflexão um pouco mais profunda e aí entender que eu poderia, né, também contribuir fazendo a minha participação aí quanto pessoa política, quanto mulher política atuante, né? Então, esse mesmo interesse. Como você vê o papel da mulher na política atualmente e quais são os desafios e as oportunidades? Bem, eu vejo ainda como muito a ser conquistado. Certo. Muito. Né? Muita coisa, né? Então, eu sou muito jovem na política partidária. De 22 a 25 são apenas 3 anos. Certo. Mas eu já tive a oportunidade de concorrer a 2 campanhas, né? Fui candidata a deputada estadual em 22, agora em 24 também fui candidata a vereadora. E isso traz um amadurecimento daquela visão que eu tinha quando eu ingressei em 22. Certo. Mas o que acontece? Nós, quanto mulheres, né, e a trajetória da representação feminina, ela está muito aquém do que nós merecemos, daquilo que nós podemos ter quanto representantes da mulher na política. Então, a figura hoje da mulher está num percentual aí de 15% a 17% de eleitas, né? Pessoas que sentam e assinam, né? Respondem pela figura política em cargos. E eu ainda trago um questionamento que destas que são eleitas, quantas realmente são legítimas na sua trajetória de entrar? Quanto mulheres, de fato, né? Quanto que não temos aí, né? Até pela essa minha experiência de 3 anos, quanto que não é masculino essa força e essa condição dela estar hoje sentada nessa cadeira eleita. Sim. Então, aí é o que eu digo que nós temos muito a conquistar. Então, sair, claro, dos 17%, que é muito baixa essa representação, para ir mais próximo ao 30%.
e, enfim, e tantas outras coisas. E Eli, o que a gente pode ser feito para incentivar mais mulheres a ocuparem esses espaços? O que nós poderíamos estar fazendo, Eli, para que mais mulheres entendam sobre a política também? A gente até comentou isso aqui nos bastidores, as questões, né, das mulheres que elas ainda estão não querendo conhecer mais sobre a política, talvez, não sei se é isso mesmo, você que sempre está envolvida com muitas mulheres também. Qual é a tua visão sobre isso? Primeiro, porque a política já tem uma tarja negativa. Sim. O cidadão, em geral, já não gosta de política, porque, em especial, o momento que vivemos, uma polarização. Então, é negativa a figura da política partidária. Então, primeiro passo, precisamos romper essa barreira. Política não é uma coisa ruim, não é um tema ruim. Está ruim porque nós deixamos de participar da política. Então, participação do cidadão em geral, educação política, inserir esse tema nas nossas escolas. Acho importantíssimo, Eli. Importantíssimo, e falamos muito sobre isso aqui no programa, que precisamos colocar nas escolas. E colocar de maneira ética. Isso. Contando a história de verdade, os fatos, e não trazendo bandeiras ideológicas. Isso. Né? Então, é a grande questão. Por isso que eu falo que hoje está mais difícil ainda, porque nós estamos radicalizando. Ou você é direita, ou você é esquerda, ou você não pode ser o equilíbrio. Você não pode trazer um pouquinho da ideologia de direita, um pouquinho da esquerda, e tentar e discutir com essas pessoas e trazer o que de fato o Brasil precisa. Concordo plenamente, Eli. Né? E o que eu digo sempre aqui também é que nós, mulheres, né, precisamos até mais da política do que o próprio homem, porque nós precisamos ali, para o nosso empreendedorismo feminino hoje, a gente precisa de uma boa escola, a creche onde a gente vai deixar esta criança, até mesmo ali quando você vai fazer o teu pré-natal. Serviços públicos. Serviços públicos. Pagos e muito bem pagos, de maneira nenhuma gratuitos. Exatamente. Né? As mulheres hoje, nós estamos aí, eu sempre falo muito no programa, e é algo que eu trago como uma grande importância, é a questão da menopausa. Precisamos falar sobre a menopausa, precisamos trazer informações, colocar isso também na rede pública para que outras mulheres possam ter acesso, e não só aquelas que pagam por consultas particulares, que são valores altos. Pagam a mais, né, Josi? Porque quando eu falo serviço público, ele é pago pelo cidadão. Sim. Nós, quanto cidadãos brasileiros, nós temos uma carga tributária até maio, até meados de maio, ali passando o dia 15, é que nós começamos a trabalhar para o nosso bolso. Exatamente. Até lá, isso. nós só estamos pagando os serviços públicos. Sim. Então, uma escola, não sei se você, né, já discutiram aqui, mas a gente chega a pagar dentro da carga tributária, uma escola pública, ela é mais de R$1.000. Ela tem de despesas dentro da gestão pública. Então, pensa a qualidade que você pode ter, né, e deve ter em alguns municípios. Sim. De Curitiba, nós temos que dizer que é um excelente serviço prestado, Sim. mas que não é a regra do Brasil. Então, a gente precisa, né, naquela pergunta, como que a gente muda isso por esse primeiro conceito, entendendo que serviço público não é de graça, você, cidadão, já paga. Sim. E que você, a partir do momento que nós começarmos a fiscalizar e tivermos esse senso de pertencimento, que o posto de saúde, que é, como você falou, a consulta... Por que a consulta particular é melhor? Se o médico do posto de saúde ganha tanto quanto aquele médico que está lá no consultório. Sim. Né? Se aquele serviço é mantido por nós e que nós temos que estar lá, sim, exigindo que ele seja de qualidade. Sim. Que, né, a gente tenha sistemas que não precisem que a população chegue lá de madrugada ou que precise fazer uma mamografia ou um exame específico, vamos falar da mulher agora. Sim. E, de repente, num diagnóstico, tem que esperar meses, ou às vezes anos, para uma intervenção num câncer de mama. Sim. Né? Então, assim, são situações que a gente precisa se apropriar para que a gente tenha realmente a percepção de que só a política que vai fazer a mudança disso. E é a nossa participação, porque nós somos líderes. Nós somos líderes naturalmente, nós somos... né, exclusivas no nosso papel de mulher.
Perfeito. E eu digo que são dores que muitas vezes os homens não sentem, sim nós mulheres. Então, também, a gente também tem que falar sobre, vamos, mulher, eu digo aqui muito sobre isso, mulheres precisam apoiar mais mulheres na política. Exato. E ninguém faz sombra, né? A gente falava sobre isso. Sobre isso. Às vezes, e daí, culturalmente, voltamos a falar da cultura, né, Josi? Sim. A cultura, não, mas a inveja, né? O pessoal diz, mas a mulher está com... Imagina, nós somos maravilhosas. Quanto mais que a gente esteja com pessoas maravilhosas, mais a gente vai brilhar. Sim. Cada uma com o seu perfil, com o seu jeito, com o seu estereótipo. Que delícia isso. Eu, quanto gestora, né? Minha experiência, e daí trazendo para o universo, eu adorava, né? E adoro sempre que eu tenho um time, uma equipe de trabalho, ou quem esteja junto comigo, diversificado. Então, tem aquele que, né, é o mais metódico, então é a forma como a pessoa vai desenvolver, aquela que é mais expansiva, aquela que, né, tem aquela ou aquele, né, que tem um temperamento que é mais ouvinte, o outro que é mais falante. Isso faz com que a riqueza desse grupo... Concordo plenamente. Né? Então, da mesma maneira, na questão política e do apoio da mulher, sendo aquela que é eleitora, aquela que não está à frente, né? Porque Elise e outras corajosas aí têm essa condição, né, de ir à frente, eu digo até que é um propósito, né? Mas a política não se dá só pela pessoa que vai ser candidato. Exatamente isso. Ela se dá por aquele bastidor, aquela força de eleger essa representante política, ou mesmo de mantê-la com a força política. Então, é esse ambiente que nós temos que construir consolidado aí, forte, com mulheres fortes também. Plenamente com você, e acho que, como você colocou aí, até a questão da educação, né? A gente tem que colocar para as nossas jovens também, falar com as nossas meninas, com as nossas mulheres jovens, a questão da política, como acompanhar, como saber quem que você quer realmente votar. Acompanhe aquela mulher, veja como ela está nas redes, até mesmo hoje a gente sabe que as redes sociais aí é algo que vocês têm que estar à frente falando sobre projetos, estar envolvido. Ontem você também estava andando pelos bairros que eu vi ali, fez uma correria boa. Sempre, né? Porque a gente está sempre envolvido aí nas demandas da sociedade. Né? Não, e é importantíssimo isso, mas o acompanhar, né? Então, também para as nossas jovens, também estar acompanhando. E é uma outra situação, né, Jô? Acho que nós vamos ter que ficar uma tarde toda, um dia todo aí falando, porque é a questão também das gerações. Das gerações. Então, você fala, nós estamos falando de educação política, estamos falando de futuro, né, da política, e estamos falando de futuro também das gerações. Exatamente. Eu sou mãe de 2 mulheres maravilhosas, né, que já me deram netos, eu tenho 3 netos, e uma das justificativas que quando as pessoas me questionam, Elis, mas depois de ter uma trajetória, né, profissional, por que você não vai só ficar tranquila? Por que quando tem envolvimento hoje na política, o que é isso? Me criticam. Sim. Mas aí o que eu respondo? Eu tenho que pensar nos meus netos. Como será isso? Concordo plenamente. Então a gente está com uma situação também que é um jovem que está alienado. Muitas vezes eu tenho 35 anos de experiência profissional. Nós temos jovens de 35 anos que não decidiram o que querem ser ainda profissionalmente. Então, olha a dificuldade que a gente tem, até antes de falar sobre política, é a questão do movimento da sociedade hoje. Sim. Como serão esses jovens? Então, cada vez mais, sim, trazer esses jovens para a política, para esses movimentos com a sociedade, entender que as redes sociais é um instrumento ótimo, maravilhoso, que a gente está aqui nas nossas mãos, mas que também não é só isso. A vida não acontece só nas redes sociais. Perfeito. Você mencionou, né, um movimento que a gente fez com a comunidade aqui na região, inclusive do Portão, que não é, né, são vários movimentos, então ela tem que acontecer na vida real, para que a gente possa traduzir ela para as redes sociais e estar repercutindo e fazendo, é claro, que essa integração de jovens, adultos, né, e pessoas de mais idade estejam aí todas voltadas às questões políticas da sociedade.
Nossa, Elise, importantíssimo. você também gosta muito de estar atuando em projetos sociais, né? Já foi voluntária no programa Justiça no Bairro. Tem algum desses projetos que mais te marcou, que você pode trazer algo para contar para a gente? Então, exatamente, né? O programa Justiça no Bairro, ele e os em Sesc Cidadão foi um dos filhos que eu deixei, né, no meu legado. Então, na minha trajetória dentro da instituição, né, do FEComércio, no Sesc, porque ele começou na minha gestão em 2005. Então, hoje ainda ele existe, né? Hoje eu sou voluntária do Justiça no Bairro. Então, a resposta é claro que é o Justiça no Bairro, é um programa parceiro do Sesc Cidadão, né? Caminham juntos em todo o Paraná, já saiu do Paraná, já apresentamos ele no Acre, São Paulo, já realizamos ele fora, ele é um projeto inédito. A efetividade do programa Justiça no Bairro, ele é ímpar. E é claro que eu tenho outros movimentos que eu me envolvo, porque, como eu disse, né, me descobri uma pessoa política, né, e a sociedade é que faz com que a gente faça esse movimento. Então, sempre que houver demandas, né, da sociedade, a gente vai estar envolvido. Nossa, perfeito, Legal. perfeito. E como vice-presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, quais são os principais desafios e avanços que você tem acompanhado? Porque a gente aqui fala muito sobre empreendedorismo, né? Então, para nós seria importantíssimo. Empreendedorismo nada mais tem do que você partir daquela ruptura de alguém fazer por você e você fazer por você mesmo. Então, no universo, né, do ambiente corporativo, de ser uma empresária, olha a ligação que a política tem a ver. Impostos, né? Porque aí a gente fala da carga tributária, das dificuldades da burocracia. Vamos falar de Curitiba, pode ser, né? Nós chegamos aqui a todo o Paraná com o programa, mas eu gostaria de dar um exemplo da burocracia que hoje nós temos aqui em Curitiba. É necessária essa burocracia para legalizar, para formalizar? Sim, claro, mas isso é o maior entrave e a dificuldade que o empreendedor tem. Concordo plenamente, Li. Então, a busca para que a gente possa desburocratizar, que a gente possa fazer com que isso seja mais dinâmico, ela é constante. E aí, mais do que nunca, a empreendedora precisa estar envolvida na política. Ela precisa ter essa percepção local e nacional. Exatamente isso. Nós estávamos falando a respeito de tudo como movimento. Então, hoje eu faço aqui o reflexo é global. Nós estamos aí vendo todo o movimento, né, liberal do Trump, aí o protecionismo dele lá. Como que isso está refletindo? Como que isso vai refletir no meu negócio quanto empreendedora? Sim. Taxa de importação né, enfim. Então, está diretamente ligado. Diretamente ligado. Concordo plenamente com você. E agora, uma perguntinha aqui para você, que eu acho que só você mesmo para responder muito e muito bem. O que é Atenas? Olha, Jô, obrigada por essa oportunidade da gente estar respondendo. Atenas é um grupo de mulheres políticas suprapartidárias. Então, ele nasceu esse movimento que nós estamos trabalhando para formalizar, porque eu até peço para quem nos ouve me contar se existe um movimento formal aqui no Paraná sobre esse tema, que são mulheres envolvidas na política, seja à frente dela ou nos bastidores, de diversos partidos e ideologias que têm uma causa em comum, ser mulher e estar na política. Então, nós tivemos a oportunidade, nós temos um observatório contra a violência na política, né, que é um trabalho maravilhoso, e nós tivemos um encontro há cerca de 2 anos e meio, onde tivemos a oportunidade dessas mulheres se encontrarem. E desde então nós temos mantido esse grupo, são pouco mais de 20 mulheres maravilhosas. Eu quero deixar o meu abraço para a Rutinha, que ela é lá do litoral, ela tem um movimento maravilhoso das ilhas, né, fazendo, não só ela pensa na trajetória
do que ela Sim. tem enquanto vínculo do partido dela, que não vamos nem falar de partidos e nem de ideologia. Ela é uma força da mulher. Ela é um exemplo, e as outras 20 e poucas que estão dentro desse grupo, maravilhosas. Então, a gente está com esse movimento, né, se organizando. Nós temos respeito sobre tudo nesse grupo, e nós queremos muito que as mulheres que nos ouvem, né, nessa oportunidade aqui, né, nessa conversa, elas entendam que, sobretudo, a mulher precisa ter a força da mulher para que ela conquiste aí o mundo, né? Sim, então, sim, esse sim. movimento, gravem aí, Atenas, Movimento de Mulheres na Política Suprapartidário. E como faz para participar, Elis? Quem tiver interesse? Olha, nós estamos, como eu falei, se organizando, estamos constituindo, né, a figura jurídica, mas nós também estamos num processo de abrir as nossas redes sociais, mas nos provoquem, né? Então, eu gostaria até de abrir o meu perfil aí, né, que eu estou nas redes aí no meu Instagram, Elis Domingues 2022. Pode me fazer uma provocação ali, a gente vai conversar. Nós temos ainda esse grupo fechado, como eu falei, mas nós temos novidades aí para o segundo semestre desse ano, e a gente vai ter nossa página aí, que eu quero voltar, quem sabe a gente possa aí estar falando sobre esse grupo já formalizado. Formalizado, com certeza. Você sempre vai ter aqui com os nossos microfones aqui à sua disposição, realmente, para falar sobre isso. E é algo que eu falo muito também aqui no programa e para as mulheres, que nós precisamos ter mais mulheres, sim, conosco na política, e também apoiá-las. Então, você vem com esse grupo realmente para que outras mulheres também apoiem vocês, que vocês estão à frente. Eu venho com uma ideia, de repente eu tenho uma proposta ali, e eu chego e converso com você, você fala, não, podemos sentar, podemos ver o que melhor, e de repente levar isso para alguém, para até mesmo para votação dentro da Câmara, e isso sim trazer algo para nós mulheres. Perfeitamente. Esta força, e a política nada mais é do que o diálogo. Isto. Então, quando nós conseguimos isso, a gente conquistou nesse grupo. Sim. Pensa que nós temos mulheres, né? Eu sou de direita, eu sou liberal, é importante que, né? Mas não. Por que eu não posso dialogar com uma pessoa de esquerda, uma mulher de esquerda? Eu preciso dialogar, porque eu, quanto representante, né, da população, eu preciso trazer o melhor de retorno, seja para Curitiba, para o Paraná, para o Brasil. Concordo, e é só através do diálogo. Concordo plenamente. E também a gente não pode ficar pensando também ele só na nossa cidade, que Curitiba é maravilhosa, mas também se estender para as outras cidades, como Ponta Grossa, como até mesmo Cascavel, essas outras cidades que estão aqui em volta, que faz parte do nosso Paraná. Então, isso também é algo muito bom. E se você faz aqui uma plantação boa, você começa com esse cuidado, com esse projeto, com essa inovação, isso pode se estender para outras cidades. Perfeito. E é o que acontece no Atenas, porque essa oportunidade nós temos lá pessoas de Brasília, temos pessoas de Santa Catarina, inclusive, eu não vou citar todas, mas eu tenho que citar a Márcia Reis, que é a maravilhosa, que está aqui no norte. Então, são já capilaridades que a gente já conquistou com Atenas. Sim. E dentre, né, essa minha trajetória de tantos anos, é isso também que eu vejo. O que uma mulher de Curitiba precisa, ou como que ela vive, é muito diferente de uma mulher que vive em Marialva. Né? Uma mulher que vive, né, como eu falei, na ilha lá de Guaraqueçaba. Exatamente isso. As nossas pescadoras aqui, de próximo aqui, que nem temos aqui em Paranaguá, Antonina, as mulheres que tiram as bananas junto com seus esposos, as agricultoras. Exato. 27 ilhas nós temos no litoral do Paraná, só de ilhas. Só 27. De ilhas. E a gente tem que ver isso, que a gente também tem que lembrar que essas mulheres, muitas vezes, elas acabam ficando até viúvas. Acabam ficando viúvas, os filhos já ficam adultos e elas ficam muitas vezes sozinhas. Então, olha quantas mulheres a gente também tem que apoiar, e vocês vindo com esse grupo, com essa maneira, cada uma olhando para outra mulher nas suas situações, nas suas vidas.
E olhando com um olhar empático, né? Porque sim. O que talvez eu não vivi, mas que uma outra colega já viveu. Então, por isso, essa harmonia é fundamental. Né? E eu vejo esse papel nosso quanto mulheres, e não que nós somos sempre a florzinha, me desculpe, porque não é isso, nós somos força, nós somos, né? Mas essa maneira que a gente tem de saber é diferente o homem. É diferente a forma que o homem representa. A mulher representa de uma outra maneira. Ela representa com doçura, ela representa com responsabilidade, porque ela é do fazer, né? Sim. Nós somos do fazer. Somos de fazer. Né? Somos de fazer. Então, é isso. E isso a gente consegue dominar muito bem, porque quando pegamos para fazer algo, eu, pelo menos, enquanto eu não termino, eu não saio de cima. Maravilhosa aqui. Ontem, eu vou fazer uma parte que ontem eram 23 horas, ela estava trabalhando aqui, ainda fechando os detalhes para nossa participação. É isso mesmo, essa é a mulher, né? Sim. Sim. Mulher real, como a Josiane sempre fala. Sim, né? Eu falo muito das mulheres reais, que nós temos que estar à frente, estar ao lado, não é à frente, estar ao lado de mulheres reais. Aquela mulher do dia a dia, como você, que às vezes deixa ali os afazeres da casa, a máquina batendo, vai fazer outra coisa, precisa ir ao mercado. Realidade, gente. Por mais bem-sucedida que a gente seja, que mulher que não tem que pensar no mercado, nem que tenha alguém outra mulher, em regra, que ajuda na casa, com os afazeres. Mas você tem que passar... Exato, né? E você tem que estar lá, tem que estar dar o suprimento lá do teu freezer para ver o que ela vai preparar no almoço do outro dia. Exatamente eu isso. Hoje, por isso que eu comecei falando da gratidão que eu tenho da vida, pela minha trajetória, e hoje eu não tenho mais crianças pequenas em casa, eu tenho uma liberdade imensa, e eu quero destacar que para que a gente possa ter essa liberdade, eu tenho um homem fantástico na minha casa, mas como você falou, eu não estou atrás, ele não está atrás de mim, nós caminhamos juntos. Lado a lado. Então, essa é a grande diferença, que às vezes nós somos confundidos, que é a questão do feminismo e com a representação da mulher, né? Sim. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. E importantíssimo que a gente venha trazendo isto em relação até à questão da própria política, porque quando a mulher resolve ir para a política, é algo que também é um pouco massacrante, né? Ele é difícil. E muitas vezes a gente também tem que entender que não é só pelo lado do homem, mas também a gente às vezes tem a questão da mulher também, que a gente fala aqui que tirar essa questão da rivalidade, essa questão do não querer que ela esteja ali à frente de um projeto, de uma situação, e sim caminhar juntas. Exato. E a diferença, por exemplo, só de campanha política, para a gente trazer assim, a diferenciação que é normal. O homem, em regra, ele vai lá de camisa branca e jeans, é isso aí que é o estereótipo do homem político. Perfeito. Porque é assim que ele se vende. Sim. A mulher, o que aconteceu na minha campanha? Se eu ia gravar aqui para... Né? Eu tô com uma camisa rosa, no outro dia eu já tinha que pensar que eu tinha que estar com uma outra cor, porque as pessoas me davam feedback, mas não era aquela hora que você falou naquele post lá que estava de branco. Então veja só, né? Como que a gente é visto, e é isso, nós não podemos mudar essa forma de ser. Se nós temos esse perfil diferente, que é isso que nós temos que manter, vamos manter. Então pensa fazer uma campanha, você tem que estar com o cabelo ajeitado, uma unha minimamente, né, bem aciada, Sim. um básico da maquiagem, porque senão eu corto o cabelo, tudo bem, se é esse a forma como aquela mulher também quer se representar, mas Elisa, eu não quero, eu quero ter os meus cabelos, de repente, né, não é sempre que numa campanha eu vou conseguir estar com eles escovados, mas então eu prendo bonitinho, eu não vou, né, porque eu quero também que as pessoas me vejam com o capricho que eu tenho, quanto pessoa, e quanto é o trabalho que eu quero vender, seja na política agora ou até como empreendedor naquilo que eu vou fazer. Então, aí é que é um destaque também na nossa diferença. Destaque, a diferença. E você veja o quanto nós somos cobradas, né? Exato. Porque até mesmo você estando ali à frente com um processo, com um projeto, pensando, você ainda tem que voltar lá e responder que não foi nesse momento que eu estava com a camisa branca, e sim que eu estava com a camisa rosa.
Exatamente. Como a sociedade aceita mais fácil né, o homem. Por que assim? Tudo ele passa a campanha inteira, camiseta branca e calça jeans. É marketing, né? É marketing político, né? Que agora eu já aprendi. Mas o marketing da mulher também é pelas orientações, porque ao longo desses 3 anos eu também me desenvolvi muito quanto... porque não é assim também, eu vou entrar na política, vou representar as mulheres, só as pautas de mulheres, não. Eu me preparei muito, estudei muito para hoje me autodefinir como uma mulher política. Certo. Então, eu não exerço a advocacia, né, mas eu tenho formação no direito, tenho várias formações administrativas, e quando eu vim para a política, é muito diferente esse universo. Então, além de tudo isso que nós estamos falando, que pode parecer bijuteria, tem todo o aspecto de formação. Então, hoje a gente, né, fala com essa propriedade, e quando a gente estuda a política, a gente sabe que existe um marketing político, e é isso que E até isso que eu queria falar um pouquinho, Elis, para as nossas mulheres, para as nossas meninas que pensam, sim, em entrar para o mundo da política, como é que elas podem, qual é o caminho que elas devem trilhar, como que você colocaria para as nossas jovens? Porque a gente tem muitas meninas hoje que foram eleitas jovens, e aí a gente está esperando que elas façam, né, o trabalho bem feito, porque são meninas ainda. Exatamente, jovens mesmo, né? Nós temos aí uma renovação aí na faixa de menos de 23 anos, menos de 25, nós temos uma camada muito grande de eleitos. Por quê? Porque a rede social também facilita isso. Sim. E eu digo o seguinte para aquele jovem, não o eleito, mas eu digo para aquele que é o eleitor. Isso. O cidadão. O cidadão. Então, como é que ele tem que olhar esse político, seja jovem, seja velho, seja branco, seja preto, seja mulher, seja homem? Tem que olhar pelos resultados daquilo que ele está fazendo hoje já como teu representante. Então, assim, são 2 processos. Um é você votar, porque talvez ele chegou mais facilmente, porque ele talvez fez a crítica adequada, ele mexeu na dor que você também tem. Ótimo. E aí eu digo para você, sucesso para mim é quando aquela pessoa que tem um propósito e ela chegou naquele propósito, ela não esqueça porque ela está lá. Então a política, né, o representante eleito, ele tem que ser monitorado pelo cidadão. Então, como você lá já pesquisou para votar, ótimo, né? E você pode ter votado certo, muito bom, mas você também pode ter votado errado. Sim. Você pode ter sido enganado, infelizmente, né? E é o que a minha análise crítica vê ao longo da política do Brasil. Nós somos enganados, porque as pessoas vestem, né, e decoram textos e falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Que querem ouvir. Mas hoje nós podemos monitorar e ver. Então, ela falou tal coisa, ou ele falou tal coisa, ele está criticando tal coisa, foi por isso que ele criticou ao longo lá tal pessoa. E agora? Ele vestiu a camisa, ele está com a caneta na mão. O que ele está fazendo? Então, monitore. Veja, nós temos links hoje, nós podemos acompanhar virtualmente as sessões da Câmara. Sim. Você falou, e agora eu vou puxar o gancho, né? Nossa demanda aqui no bairro do Portão, nós estamos há 10 anos com um problema seríssimo, um matagal que está aqui, criador de dengue. É um terreno particular que está lá largado e ali a população tem um condomínio grande com quase 100 apartamentos do lado e não conseguimos que tenha uma solução. O que aconteceu? Em 2023, teve uma lei, que daí não existia, o proprietário particular é obrigado, né, a cuidar desse terreno. Se ele não cuidar, a prefeitura pode fazer o zelo, desde 2023. 2024 todo a gente insistiu, pediu, e não houve uma manifestação, né, de limpeza e asseio daquele terreno. Então, hoje estamos lá, né? Hoje vai sair até uma reportagem, já tivemos 3 mídias formais lá. Sim. Só neste ano, cobrindo essa situação. Então, assim, e daí o questionamento, pois mas e o fulano de tal, o vereador tal? 6 vereadores já incluídos nesse processo, e a gente vai incluir todos, se for o caso, os 38, para que a gente possa ser ouvido. Então, assim, o político tem que fazer a parte dele e o cidadão tem que fazer a dele. Sim, concordo plenamente com isso. Acontece. Não acontece. Nós colocamos eles lá, né? Então, nós precisamos estar ali fiscalizando se o trabalho do nosso representante está sendo feito da forma correta. Perfeitamente. Sabe o que acontece com a maioria dos brasileiros? A gente vai perguntar assim, quem você votou para deputado estadual em 22? Aí a pessoa
Em regra, não vai lembrar. Não lembra. Ela vai lembrar quem ela votou, talvez, para governo, para presidente e para prefeito. Isso. São as figuras chaves. Chaves. E que essas não fazem nada se nós não tivermos o legislativo forte. Exatamente que é isso. A Câmara Municipal, a Câmara Estadual, que são os deputados estaduais, e lá o nosso famoso Congresso em Brasília, que são os deputados federais e nossos senadores. Sim. Então, a educação política, um ponto bem importante é esse. Então, esse jovem que me ouve, por favor, saiba quem são os deputados federais do Paraná, saiba quem são os deputados estaduais. Sim. Né, e os senadores. Sim. Então, no mínimo, aí a gente começa com essa liçãozinha de casa. Essa liçãozinha de casa. E precisa mesmo ser falado e colocado isso realmente para que, como eu disse, para que os jovens que queiram estar na política, elas realmente comecem com essas liçãozinhas de casa. E até mesmo ali, passeando em volta do seu bairro, conhecendo, porque muitas vezes as pessoas não conhecem nem o seu próprio bairro, eles não sabem nem onde eles moram, o que tem no bairro. Infelizmente. E esse é o problema da sociedade, né? O mundo está assim. O mundo... Eu até fiz uma postagem, porque eu gosto de cuidar de mim, né? Que eu acho que eu não posso... Eu estou aqui me propondo, quanto uma pessoa pública, sim, a cuidar, ser sim. representante. Então, o primeiro fato, e aí nós mulheres, nós temos esse péssimo, né, problema. A gente cuida de todo mundo e não cuida da gente, mas eu cuido de mim. Então, eu caminho, né? Faço minha corridinha. E eu circulo muito. Então, eu estou sempre andando no bairro e eu até esses dias postei, falei, olha que interessante, porque né, quando eu corro também, mas quando estou caminhando eu cumprimento as pessoas e as pessoas elas se constrangem, sim, abaixam a cabeça, sim. Às vezes olham para mim assim como que mas eu te conheço, né? O fato de você não conhecer a pessoa não te impede da boa educação. De você responder, daí a diferença. Daí o pessoal dizia, mas é que Curitiba, Elisa, o pessoal aqui é muito, né? Nós somos curitibanos, a diferença do interior. E por que não hoje uma cidade que é mundial? Nós temos aí turistas de toda parte do mundo, temos várias pessoas morando em Curitiba. Ela mudou, não podemos ficar agora enfatizando, não, que o curitibano é antipático. Não é antipático, não. É antipático, não. Né? Nós somos não seletivos. Concordo, somos seletivos. E tem pessoas de outras regiões, de outros estados que são mais calorosos, que também estão por aqui e que pode acabar influenciando, né, nessa relação mais calorosa também. E acho que aqui temos uma pessoa que pode falar sobre isso pelo sotaque aqui. Temos uma cearense aqui. Ai, que delícia. Que ama cumprimentar todo mundo, que ama dar bom dia, boa tarde, boa noite, abraçar. Ai, que é do nosso costume, né? Exatamente. Eu também adoro abraçar, beijar. E como eu digo, a gente até quanto mulher, né, às vezes as pessoas interpretam diferente. Eu digo, pode interpretar como for, eu sei exatamente o que eu quero, qual que é o propósito desse meu abraço. E é isso que a gente tem que fazer. E a cada passo que a gente tem segurança, a gente faz isso e essa energia ela vai multiplicar. Com certeza, né? Com certeza. Eu também sou depois que eu saio da academia, eu faço minha caminhada até a minha casa e é bom dia para todo mundo. E para os servidores públicos, eu adoro dar bom dia para eles. Eu dou para o lixeiro que está ali pegando o meu lixo, para o pessoal que está fazendo a limpeza dos canteiros. Aquele motorista de ônibus que passa na sua casa todos os dias. Eu tenho uma motorista de ônibus que eu não a conheço, mas eu dou tchau para ela todos os dias. Porque eu acho o nome dela, então. Eu acho linda aquela mulher com aquele ônibus enorme. E ela sempre muito bonita, né? Maquiada ali, com cabelo preto. E eu faço questão de dar tchau para ela, porque para dizer que você tenha um bom dia de trabalho, porque ela está à frente de um ônibus ali, dirigindo levando a responsabilidade muito grande. E por sinal que dirige muito bem, né? Que quando eu vejo essas mulheres assim, eu falo assim, meu Deus, que orgulho. Esta me representa. E qual que é a linha? Agora fiquei curiosa. Campo Comprido, Campo...
É do Campo Capão Comprido, Raso? Capão Raso. É, porque eu esses dias estava ali na Rui Barbosa, porque eu vivo muito a cidade, além das minhas caminhadas aqui, de volta e meia eu pego o ônibus, porque a gente precisa perceber, saber o que está acontecendo, né? Sim. Não é tu ficar lá dentro do meu casulo e tal, no Não. ar-condicionado, não é dessa forma como a gente representa, porque, como eu digo, a gente está numa exposição, e aí isso é o Concordo político, às vezes fala assim, plenamente. mas estão, olha, só que abordagem, não, se a pessoa é pública, ela, assim acontece com o artista, enfim. E daí tô lá, né, na Rui Barbosa, daqui a pouco era para pegar o ônibus de 18h07, alguma coisa, chega lá por quase passado 18h30. Mas eu já falei, só tá atrasado, e o pessoal também ali cansado do trabalho e tal. Mas e chega a motorista, uma simpatia, com o sorriso aqui, linda, maravilhosa. E aí daí todo mundo, porque atrasou. Pois você não sabe que está tudo parado, trânsito mesmo. E realmente, como é que ela ia fazer? Ela ia ligar as asinhas para passar ali? Não, então, ela fez o papel dela, né? Com aquela energia, acabou ali, estava tudo ótimo, só para fazer uma parte do ônibus da Santa Quitéria ali. Olha aí, tá vendo? E realmente está tendo muitas obras em algumas ruas e está tendo um transtorno muito grande. Não tem como ir passar. E dependendo do horário, que era um horário de pico, que é o horário que todo mundo agora, principalmente as crianças, já estão saindo das escolas, então é van, é os pais buscando as crianças, não tem mesmo o que o ônibus fazer. Exato, e é essa tolerância. É o respeito daí, né? É o respeito. E você veja só, ela acabou quebrando toda essa situação, porque ela parou ali, abriu a porta, deu um belo de um sorriso. Exato. E aí, como é que você vai brigar? Não tem como. Então, aí um abraço para todos os motoristas. Um abraço mesmo, ônibus, porque eu sou Uber, apaixonada, né, por elas. E isso, quando eu entro num Uber também, e vejo que é mulher, eu já começo a conversar, já quero saber sobre a trajetória de vida delas, como é que elas estão ali, já faço o convite para elas estarem aqui conosco na rádio, porque é isso, é o conectar com mulheres, é passar ali uma leveza para o dia a dia delas, que às vezes é muito difícil. Muitas saem muito cedo, voltam muito tarde, tem umas que estão voltando a estudar, então tem todo o comprometimento com os estudos, com o trabalho, e ainda são mães, são filhas, né? Que eu digo que nós mulheres, nós somos muitas mulheres em uma única mulher. Exato, e dependendo da época que a gente está vivendo. Eu, por exemplo, não tenho mais minhas filhas em casa, mas eu tenho... Minha mãe não mora comigo, mas minha mãezinha tem 86 anos. Olha só que coisa linda. E eu tenho o privilégio de poder, né, fazer os acompanhamentos que ela precisa e tudo. Olha que bênção. Que bênção, que bênção, bênção, que maravilha. Só gratidão, realmente. Como você começou aqui no programa, só agradecendo, realmente é muita gratidão. E tentar levar a vida, como a gente fala, né, ele com um pouco mais de leveza também, né? Com um pouco mais de, apesar de todas as situações que hoje, eu sei que você, como ali a questão hoje da política, você vê o quanto é difícil também, porque são cobranças, né? Muita cobrança. Muito problema hoje, como volto a falar da radicalização, né, entre direita e esquerda, o cenário federal hoje, as pessoas, né, brigaram, a gente já viu isso, quem não teve já uma discussão em grupo por causa de política, e daí são os heróis, né? Sim. Porque esse é o herói. Não, gente, não adianta. Não adianta. Vai brigar pelaquela pessoa com uma pessoa que é próxima tua, né, que é um representante da política, daqui a pouco ele fez um conchavo lá de uma outra forma e você ficou para fora daquele processo, então não vale a pena. Não. É só política. Então, tratar a política não como, né, o político de estimação que eu costumo dizer. Nós temos que mudar essa cultura também. E é estressante mesmo, porque daí você fala, meu Deus, olha lá, aquele lá que criticava aquele lá, agora está ali naquele jeito. Que é isso? Então, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. E aí é que traz o sentimento de, não quero saber de política. É isto. E este é o ponto. É o ponto que é aquela linha tênue. Já ouviu falar, né, que o amor e o ódio. Sim. Então é neste momento que a gente tem que respira, conta até 3 e diz não, mas se eu não souber e eu não tiver uma forma crítica de avaliar essa informação que está me chegando, porque é isso, acesso à informação hoje ele é tremendo. Agora, qual que é a qualidade dessa informação? Não estão te massacrando só com um tipo de informação para que você acredite que aquela verdade é a verdade? Daí a gente, então, entra nesse detalhe. Nesse detalhe. E é justamente. Então,
Vamos ficar irritados com a política? Vamos, mas vamos respirar, vamos correr, vamos fazer nosso pilates e vamos voltar e vamos tentar contribuir. Voltar e contribuir, né? E voltar realmente a entender também, aproveitar aí que nós temos logo mais para frente, vai ter para senadores, né? As candidaturas, né? Para o Senado, e começar a prestar atenção. Senado, quem nós queremos, deputado. 26 será uma eleição muito importante, baseado nisso que a gente já conversou, que é a representação do Legislativo. Sim. Então, nós teremos a eleição do Senado, Isso. deputados federais, Isso que são os que mesmo. representam o nosso Estado, e também os deputados estaduais. Né? São 51 cadeiras, ou 53, para eu não mentir aqui alguma coisa, né? 53 deputados estaduais que nós vamos eleger em 2026. Então, vamos prestar atenção, A começar a nossa acompanhar eles, começar a acompanhar, quem está, como é que já está lá. quem que já está lá, Isso. como que está sendo, para daí realmente fazer a coisa acontecer. Muitos que agora se elegeram para vereadores já estão com planos de sair para deputados estaduais. Então, vejam se aquilo que eles vendem para a gente quanto eleitor é aquilo que eles estão lá já realizando. Porque eles já estão pensando em ir para uma outra... Será que eles já cumpriram? Eles nem cumpriram aqui, já estão querendo subir para o andar de cima. Tem isso, né? Então, é essa a educação política. Porque eu posso ser uma crítica a esse modelo, mas eu posso também não ser. Sim. Eu posso aceitar. Olha, mas o meu vereador está fazendo um excelente trabalho. A Câmara Municipal está sendo pouco para ele, então, para ela. Então, ela precisa ascender. Sim. Ótimo, então eu vou lá perguntar. Não, mas já está aqui, mas o que fez? O que teve de resultado? Nem sei, mas é que eu gosto, porque é simpático, usa o cabelo virado lá da esquerda, ou tem o cabelo lilás. Não é assim, né, gente? Então, dá valor a esse voto. Dá valor a esse voto. O voto, ele é muito valioso. Sim, Sim. muito. Eli, chegamos Acabou. no final. Mas você já vai ser rápido. convidada a voltar aqui para falar um pouco mais também com as nossas mulheres. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para as nossas mulheres aí, para os nossos ouvintes, para as nossas empreendedoras e para as mulheres também que querem aí entrar na política. Olha, primeiramente eu tenho que agradecer, né? E foi maravilhoso. Foi gostoso, aqui foi muito bom. Você um pouquinho, né? Eu já acompanho as redes aqui, a gente já está sempre juntos, mas olha que delícia. E saber desse movimento que vocês fazem, o quanto é importante, que é relevante a gente ter pessoas que estejam na mesma luta do que a nossa, né? Sim. Então, o mês de março é o mês que a gente comemora, dia 8, um sábado aí. Não é só nesse mês de comemoração. Isso. Eu até brinco. E cadê, né? A mulher tem uma frase que diz: a mulher pode estar no lugar que ela quiser, né? Mas vamos, homens, vamos, mulheres também, favorecer que isso aconteça. Perfeito, né? Eli. Durante todo o ano, durante todo o momento da nossa vida. Vamos ser cúmplices. Sim. Né? Vamos ser cúmplices na nossa caminhada, assim como vocês já fazem esse trabalho fantástico aqui. Então, eu deixo aberto aqui minhas redes sociais, a minha pessoa, né? A minha humilde contribuição para aqueles que tiverem interesse em saber um pouquinho mais do que a gente conversou. Por favor. E meus parabéns aí pelo trabalho maravilhoso. Eli, muito obrigada. E que seja de muito, muito, muito sucesso sempre. Muito obrigada. E eu quero que você deixe as suas redes sociais para os nossos ouvintes, nossas pessoas estarem acompanhando você também. Por favor, porque as minhas redes nunca foram impulsionadas, tá? Eu nunca investi um centavo nas minhas redes sociais. Ótimo, isso é então, importante. ela é orgânica. É Elis Domingues 2022. E por que 2022? Porque foi o ano que eu ingressei na política e foi o ano que eu entrei no universo das redes sociais. Então, até 22, eu só tinha o WhatsApp. Então, para você que nos ouve aí, nunca é tarde para mudar a forma. Então, se você só está lá no Facebook e não entrou ainda no Instagram, venha também para o Instagram, a gente está no Facebook, porque as redes sociais são uma forma que a gente tem de se mostrar, não é isso, Jô? Se mostrar, porque importantíssimo para as nossas empreendedoras. Isto, quem tem o seu business, né, o seu negócio, é marketing. É estar todos os dias que as pessoas possam te ver e é o canal mais fácil, são as redes sociais. Exatamente isso. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada, Eli, novamente. Nós estamos aqui, como eu falei, né, os microfones sempre abertos para você. E tenha um excelente dia, uma boa semana e até amanhã.
Obrigada. Obrigada, Eli. Obrigada a todas as nossas ouvintes que nos acompanharam. E até amanhã. Até amanhã.